E o programa Heloísa Pedrosa gosta de colocar você em contato com novidades sempre. E também sempre que eu posso, quando eles me dão espaço na agenda disputadíssima, eu trago gente que faz a história de Ribeirão Preto, você sabe disso. E hoje comigo no estúdio, ela, a nossa secretária da Cultura e Turismo, em carne e osso aqui comigo, gente. Maria Eugênia Bife, essa linda que chega firme e forte, fazendo e acontecendo já para a nossa Secretaria da Cultura e Turismo. Seja muito bem-vinda, parabéns por já mostrar que chegou com disposição, com vontade, já tem muita realização, hein? É isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Me sinto muito feliz, muito lisonjeada. Ainda mais para falar de um tema que é tão importante, tão empolgante, como a cultura e como o turismo aqui de Ribeirão. É isso aí. Agora uma pergunta antes de eu ir para a pauta, porque a gente chamou a Maria Eugênia aqui, porque eu falei, eu quero conhecer um pouco como é que tá preparativos do carnaval, como é que a gente vai ter aí de novidades, é para isso que ela está aqui, porque você já está acompanhando esse bate-papo com a gente no programa. Mas eu não posso fugir de uma pergunta que é minha curiosidade, agora vocês me aguardem. Maria Eugênia Bife, de repente, Maria Eugênia Bife de um lado, do outro lado, Secretaria da Cultura e Turismo. Aí vocês vão andando e, puf, como é que se dá esse encontro? Na verdade, a minha história com a cultura, ela vem já de longa data, né? Eu tenho 16 anos de dança, tenho mais de 12 anos de teatro, de música. Já há alguns anos eu participo do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Ribeirão Preto. Fui presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais nos últimos 2 anos. E esse encontro, na verdade, junto à gestão pública, está sendo uma novidade, obviamente, porque é a primeira vez que eu ocupo a gestão pública, mas a luta e o próprio movimento junto à cultura já perpassa a minha vida há muitos anos. E eu posso dizer que faço parte desse movimento cultural, desse movimento social da sociedade já há mais de 20 anos. Então, não foi tão de repente que a cultura apareceu, mas ela veio se mostrando enquanto uma possibilidade para atuar na gestão pública recentemente. Mas a luta pela cultura já é antiga na minha qualificação e no meu currículo aí. Eu gosto de entender que tem encontros que são assim, né? Parece que eles são marcados, né? Nada melhor do que perceber que gestões públicas, né, que têm políticos e secretários e pessoas públicas envolvidas com áreas que são do conhecimento, é essencial para o sucesso. Né? Eu acredito que nisso a gente tem que realmente parabenizar, né, esse encontro, né, esse momento aqui que vocês estão conseguindo criar para a gente, porque Ribeirão Preto merece a cultura e o turismo como uma pasta de grande importância, uma cidade riquíssima, né, de eventos, de acontecimentos lindos, uma cidade que realmente as pessoas precisam conhecer, visitar. Nós que estamos aqui dentro precisamos rodar por essa Ribeirão toda, né? E é muito bom que você, como secretária, venha com esse olhar de quem conhece demandas da cultura. Então, você vai juntar, né, o artista com esse palco que é a cidade. Tô fã, hein? Tô fã. Obrigada. E tô perguntando até se ela toma formal, né? Porque começa com essas datas de 16 anos, 20 anos, aí você fica para um outro programa, prometo. Vai lá. Tá bom, combinado. Maria Eugênia, eu sei que você chega, né? Fevereiro é um mês, às vezes, também que tá tudo muito corrido, mas a gente quer saber como é que tá a questão carnaval. A gente já acompanha Ribeirão Preto com carinho e quando a gente pensou nessa pauta do carnaval, para ser o assunto do programa, a gente foi buscar muitas conversas, né? Com carnavalescos, escolas, blocos, e a gente foi encontrando um pouquinho da dificuldade de entender o carnaval de um processo em que ele existiu, ele foi forte, aí de repente deu uma paralisada, e aí a gente começa 2025 com as coisas já voltando a funcionar. A gente está falando aí de teatro de arena, né, que tá todo vapor junto com os demais teatros, pensando só em coisas que a cultura já tem para poder movimentar. Mas também sabendo que em 2027 está chegando o centenário do carnaval. E a pergunta que não cala, será que até lá a gente já conseguiu juntar interesses e fazer a prefeitura atuar nessa pasta da cultura para que o nosso carnaval volte a se confirmar no interior paulista como um carnaval de grande evento? A gente tem, eu acho que algumas informações importantes aí logo no começo de 2025, porque isso vai marcar a história, né, em Ribeirão Preto. E uma delas é o número recorde que nós tivemos, inclusive, de inscrições de atividades carnavalescas. A gente abriu um cadastramento agora no meio de janeiro para aquelas pessoas que desejam realizar as atividades carnavalescas em suas diferentes modalidades
e que desejam o apoio da secretaria, principalmente o apoio institucional, né, com fechamento de rua, Sim. autorizações necessárias para realizar as atividades nos espaços públicos, tudo mais que a gente sabe que de maneira isolada e sozinha é muito mais difícil da gente conseguir. Então, nós tivemos um número recorde de mais de 40 inscrições. Uau. Nós vamos ter muitas atividades esse ano. Né? E isso é super importante a gente dizer, porque isso também marca uma característica do nosso carnaval mais recente, onde a gente tem as manifestações de carnavais mais tradicionais. Então aqui, por exemplo, eu vou destacar, este ano são 30 anos de afoxé do Centro Cultural Urumilá. Então, trazer essa linha do carnaval mais tradicional, raiz, né? E também desse carnaval que resgata um pouco dessa história, da resistência do carnaval e da luta do carnaval é indispensável, assim como nós também estamos tendo inscrições variadas dos bloquinhos de carnaval que ocupam as ruas, a gente tem atividade para as crianças, a gente vai ter cortejo no carnaval de Ribeirão. Então, 1001 atividades aí para a gente poder desfrutar desse período carnavalesco e marcando a história de Ribeirão Preto através disso. Então é óbvio que cada vez mais a gente está buscando ampliar esses espaços e a pluralidade das nossas atividades, porque a gente sabe também que a população hoje deseja e busca a ocupação dos nossos espaços públicos nessa época com as atividades, com a folia, com tanto o carnaval tradicional quanto esses carnavais hoje que tomam as ruas com os bloquinhos da cidade, né? Nossa, a gente já fica muito contente, porque de alguma maneira o sentimento que a gente estava tendo é desse, primeiro, da saudade, né, de pensar o Carnaval de Ribeirão Preto, que tem histórias muito bacanas, né? A gente tem assim, tradição em Carnaval, que também nesse momento a gente está falando, são escolas de samba, né, blocos tradicionais, quer dizer, a gente vai conhecendo cada vez mais a história de Ribeirão e vai entendendo o que estava fazendo falta. E uma das coisas que a gente sabe é que a questão do espaço público e também as ruas, ele não é muito simples de administrar, né, Maria Eugênia? Você pensa, mas por que não faz na rua? Conta um pouco para quem não sabe quais são os perrengues que vocês precisam lidar. Tem muita gente sabe que para ocupar os espaços públicos hoje existe uma dificuldade até do ponto de vista da legislação, né? A própria lei hoje no município, ela é uma lei que dificulta um pouco essa manifestação popular nos espaços públicos. E a gente tem uma preocupação muito grande, eu me coloco como eu disse assim, né, como já tendo feito parte do movimento de cultura de Ribeirão Preto, com um olhar muito atento com relação a isso. Como a gente pode fazer para buscar desburocratizar e, mais do que isso, incentivar e fomentar essa ocupação do espaço público. Então, daí a gente tem a fiscalização, a infraestrutura, a segurança e tantas outras questões que a gente precisa ficar atento, óbvio. Sim. Essa responsabilização acaba sendo de ambas as partes e a gente sabe que na produção de um determinado evento, a gente não pode deixar a segurança dos artistas, a segurança do público e as condições de realização do evento aquém para não correr nenhum risco. Então, as burocracias, elas são grandes. Em uma certa medida, existe uma importância disso acontecer, porque, obviamente, que é isso, os cuidados com as pessoas, com os patrimônios, né? Ele não pode ser descartado ou minimizado, a gente precisa ter isso, mas, obviamente, que a gente também pode tentar buscar. E o Carnaval é uma dessas modalidades onde a Secretaria se coloca à disposição para intermediar nessa relação toda vez que tiver essas atividades de cunho cultural, de acesso gratuito, voltado e focado para a população, isso com certeza a gente está à disposição para conseguir trabalhar em cima aí com os nossos apoios institucionais, tentar buscar com que as outras secretarias, as outras autarquias, as outras iniciativas aí, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, consigam conversar melhor para proporcionar ainda mais cultura para a nossa cidade. Esse conversar, que ela já juntou as mãos, é que eu gosto de ver, né? Porque é sinal de que está com disposição para estar nesse contato e fazer a ponte, né, gente? Senão, para que secretária, né? É para estar com a gente, é para fazer pela gente, pelo povo, por você. E, principalmente, eu acho muito legal ela trazer, mas que você conta sobre essa questão de como as pessoas podem ter acesso ao espaço público. A gente sabe, tem gente que tem empresas, que tem escolas, né? Tem as igrejas, tem muitas coisas que muitas vezes querem estender para um espaço público e muitas vezes não sabem muito bem como fazer. Então, você já está entendendo um pouquinho que realmente tem caminho
tem lá o seu tempo para que as coisas possam se resolver, mas existe a disposição, como a gente acabou de te ouvir, de que isso vai acontecer. Maria Eugênia, quando a gente está pensando em carnaval, também, como que você já andou levantando em termos de dados, acompanhando, movimenta a região? Mas Como é que é? Vem muita gente de fora para o carnaval em Ribeirão? O carnaval, ele além de ser um movimento cultural, é um movimento turístico de extrema importância para Ribeirão Preto, porque movimenta o turismo local, movimenta o turismo regional, mobiliza a questão do comércio, mobiliza a questão de bares e restaurantes por conta do consumo, mobiliza a questão da classe artística de maneira geral e toda a cadeia produtiva envolvida no processo do carnaval é muito mais fortalecida. A economia criativa que gira em torno do carnaval, obviamente que sai extremamente impactada de forma positiva com eventos como esse, né? É super significativo. Então, obviamente, que o carnaval é um marco para Ribeirão e a gente não vai abrir mão disso, né? Bom, e para quem está nos acompanhando, eu não vou deixar de fazer a pergunta. Mas, Eugênia, conta pra gente um pouquinho como é que está aí o chamamento para os eventos que você quer enquanto Secretaria da Cultura falar, até porque a gente tem outros eventos que estão acontecendo, em maioria, eventos sensacionais, teatro, música, muita coisa rica, né, como sempre. Mas faz o convite pra gente aí que está acompanhando. A gente já está com um monte de atividade na programação, o nosso calendário oficial do município já está fechado com muitas atividades ao longo do ano todo e também atividades abertas para a população. A gente tem aulas gratuitas de musicalização, de dança, danças urbanas, circo, teatro, violino. A gente também tem as iniciativas do Cultura Livre Circulação, que é uma iniciativa de forma descentralizada para atender a população também com atividades gratuitas para todas as idades. A gente tem as atividades próprias do calendário oficial, né? Então a gente vai ter atividades no mês de março pensada para mulheres, por mulheres e com mulheres na arte e na cultura, que é uma novidade que a gente está trazendo. A gente vai voltar com as atividades, por exemplo, do Chorinho na Praça 7 e Que tantas outras coisas. E para ficar por dentro de tudo isso, obviamente, que as nossas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo vai divulgar sempre todas as ações dos teatros, das iniciativas nos centros culturais, as nossas atividades do dia a dia na cultura vão estar todas ali nas redes sociais. O que facilita também esse acesso, porque a informação precisa ser, né, algo que circule. E as redes sociais hoje elas estão sendo uma ótima ferramenta e é muito bom saber que todo esse calendário, né, com uma certa antecedência vai permitir que as pessoas acompanhem. Maria Eugênia, então, quando a gente está falando em Carnaval 2025, vamos estar pulando o Carnaval então, né? E Ribeirão muitos. tem Carnaval para pular, então. Oxi! O Carnaval de Ribeirão é um carnaval que vai marcar a história, com muitas atividades e de forma plural, diversa e descentralizada. Então, o que não vai faltar é carnaval para a gente pular em Ribeirão. Então, tá bom. Agora que você está conhecendo um pouquinho mais a Maria Eugênia Bife, a gente já combinou com ela que ela vai voltar para a gente bater um papo agora mais sobre também ela. Quero conhecer um pouco mais a história dela e essa relação dela com a cultura que você também vai acompanhar. Maria Eugênia Bife, estaremos então juntas nesse Carnaval de Ribeirão. Eu quero trazer imagens muito boas para o programa e agradecer esse empenho de vocês da Secretaria da Cultura e Turismo para que o nosso Carnaval seja um sucesso. Parabéns. Muito obrigada. Mais vezes, hein? Fechado, só me convidar. Programa Elisa Pedrosa para você, tá vendo?